Cara, no seu proverbial amadorismo, que é a mais indiscutível prova da sua boa-fé, é verdade, mas é um luxo que nós não estamos mais em condição de nos dar, a resistência democrática descarregou em 2 dias quase toda a munição que lhe restava. O Davi Agape e o o Michael Schellenberger descreveram em minúcias e com provas do próprio punho dos criminosos, né, o final do filme que o Mike Pence passou no dia seguinte, no depoimento dele no Congresso. Eles mostraram como é que foi que o Alexandre de Moraes, com a mão armada pelas técnicas de sabotagem e manipulação da mídia aprendidas em mais de um século aí de experiências vividas pela espionagem americana em todos os países do globo, saiu falsificando provas em série para empilhando vidas destruídas de inocentes, né, prendendo gente a granel com base em frases escritas na internet, criar do nada essa farsa da trama golpista. O impacto da vaza-toga, com todo o seu recheio de provas acachapantes, foi, no entanto, devidamente abafado com a manchete de encontro imediatamente articulada pelo principal bandido flagrado naquela denúncia, em pessoa, né? Ao decretar, poucas horas depois que a denúncia começou a circular pela internet, a prisão do Jair Bolsonaro. E com isso, a bomba da indústria de fabricação de provas, né, contra gente que a Procuradoria-Geral da República já tinha julgado inocente, né, pelo Supremo Tribunal Federal da República dos Estados Unidos, do Brasil, né, denúncia que tinha sido recusada por toda a imprensa podre e que carrega logotipos tradicionais aí, e mais essas novas TVs compradas pela turma que se deu bem na era PT, submergiu quase em silêncio no seu cantinho lá no X. E o Mike Pence, no dia seguinte, depondo no Congresso Nacional, onde foram exibidos filmes de ministros do Supremo Tribunal cometendo crimes ao vivo e a cores, né, e apresentadas provas minuciosas e irrefutáveis dos 4 anos de sabotagem do governo Bolsonaro e de preparação para o golpe lulista de 2022 pelos serviços de espionagem dos Estados Unidos da América, tomados de assalto por um partido democrata millennial aí, que é a cara desse PT que hoje grita aí o seu zelo pela soberania nacional, né? Também essa não conseguiu botar o nariz acima da linha d'água da internet. E não é para menos, gente. Não era mesmo de se esperar que os criminosos flagrados pelo Mike Pence dessem publicidade às provas dos seus próprios crimes. Porque, afinal de contas, o que o Mike Pence descreveu ontem, e você pode conferir no Vespeiro hoje e nos próximos dias, foi a vasta operação de montagem sob o comando estratégico do Luiz Roberto Barroso e sob a execução do comandante em chefe Alexandre de Moraes, da vasta operação de constrangimento e manipulação das Big Techs, de par com a tomada de 42 redações brasileiras, entre aspas, né, da Globo para baixo, passando pelo Estadão, pela Folha e Companhia Limitada, entre as citadas nominalmente, né, pelos 28 prolongamentos clandestinos do Pentágono e do Departamento de Estado plantados no território brasileiro, né, sob diferentes disfarces, né, disfarces que iam de Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né, aqueles pools de plantadores de mentiras ditos fact-checkers, né, passando pelas OABs da vida e pelas ramificações finais do esquema no Poder Judiciário e no Congresso Nacional para institucionalizar a mentira e criminalizar a verdade e, assim, destruir aqui o governo populista de extrema-direita que eles não conseguiram destruir lá. É isso que explica por que a verdade dos fatos, gente, é totalmente irrelevante na equação brasileira. Esse aqui é um país que não tem imprensa e no qual a subversão de conceitos foi mais longe que em qualquer outro lugar na história.
nesse país do Exu aqui, onde todos os significados das mensagens são trocadas, né, tudo que acontece no mundo real é repassado para os vastos favelões aí, nos quais vive segregado o povo, né, com a sua imagem e o seu significado perfeitamente invertidos. E é aí que erra a resistência democrática. Demonstrar com argumentos técnicos a ilegalidade das ações do Alexandre de Moraes, discutir a pertinência ou não das punições à violação da última ilegalidade cometida, tudo isso são tentativas tão desesperadas quanto inócuas, gente, quando não negativas, de quem cai recorrentemente na armadilha da escadinha de ilegalidades aí em que o Alexandre de Moraes precipita o Brasil com a ajuda das televisões e dos jornais e dos especialistas que eles entrevistam. Ficam discutindo os desdobramentos da última falcatrua, mas não a falcatrua em si. E nesse brejo soterram-se os fatos. Pensar o caso brasileiro com as expectativas de uma cabeça americana, aquelas coisas, agora sim, revelando essa bomba, a casa cai, né? Com o tarifaço, o poder econômico vai mudar de lado. Num país que não tem imprensa, né, e onde o capitalismo é 100% de laços, é o erro embarcado no qual a resistência democrática vai sendo levada pela enxurrada. O pouco que até hoje, gente, mostrou que funciona é falar a única língua que eles entendem, né, que é a da violência e a da ação. Fuzilar um por um os cabeças do golpe com a lei Magnitsky e assemelhados, armar operações de marketing de guerrilha como as que aconteceram ontem no Congresso para forçar a imprensa podre a falar dos assuntos que ela está decidida a esconder. Aí sim, tiros como esse fica difícil para a canalha responder. Porque chamar caras como o Marcel Van Hatten e o Nicolas Ferreira, que se destacam aí para o país inteiro como sóis na escuridão meramente de bolsonaristas, né, é uma blasfêmia maior do que chamar a cor jornalista de socialista. Uns são só ladrões que precisam se manter no poder para manter a polícia ao largo. E o Marcel Van Hatten e o Nicolas Ferreira e aquele pessoal que foi para as cabeças anteontem lá no Congresso são a resistência democrática contra a ocupação nazista do Brasil. O resto, gente, é o resto da França. Senta no colo sem calça de quem quer que esteja no poder. Olha esse Alcolumbre aí. Ele é o nosso Marechal Petain, né? Ele é o Gilmar Mendes do Congresso Nacional, para a gente trazer os nossos exemplos aqui para esse nosso escatológico início de terceiro milênio aí. Ele também vive de patrocínio, mas não aceita dinheiro em espécie, né? É um cara que pensa no futuro, só aceita minas de dinheiro, né, como são as agências de governo, né, e os ministérios e por aí. E aquele pessoal que intermediou a desobstrução vai honrar o compromisso de votar o foro especial e a anistia? Isso a gente vai ver. Mas muito mais gente saiu desse episódio sabendo quem é quem no Congresso Nacional, que já existem as maiorias requeridas para pôr em pauta soluções para os problemas que dividem o país ao meio nesse momento. E, principalmente, qual a ferramenta de falsificação da democracia brasileira a ser removida antes de todas as outras. Os superpoderes das presidências da Câmara e do Senado, que foram inventados exclusivamente para baratear o custo do suborno do poder legislativo. E esse episódio, gente, também pôs na boca de cena, né, as seguintes perguntas que estavam escondidas lá atrás. O Centrão realmente aderiu à resistência? O Barroso vai mesmo abandonar o barco? O resto dos ministros é louco bastante para rasgar dinheiro? O Alexandre está mesmo sendo abandonado pelos seus pares? A Globo vai mesmo se livrar de todos os porta-vozes da ditadura lá dos jornais dela?
Isso aí são ou não são as primeiras rachas do DIC? Cara, isso é muito mais do que o debate que a imprensa podre promoveu aí nos últimos 4 ou 5 anos inteiros. O Brasil tem que pôr na cabeça, gente, que o Lula só se move em função da tomada e da manutenção do poder. Avaliar os seus movimentos passados ou antecipar os movimentos futuros dele por qualquer outro critério é certeza de errar. A única resposta ao tarifaço vai ser aquele tipo de auxílio, né, que diante das câmeras de TV, né, vai diretamente da mão sem um dedo do Lula, porque não haja possibilidade de engano, né, para a boca de cada vítima que implorar por esse auxílio. E se isso acabar de destruir a economia nacional, tanto melhor. Qualquer análise que contenha o par de palavras governo e incapaz, lado a lado, está redondamente enganada, gente. A desgraça do Brasil é milimetricamente planejada, né? E então incluídas aí a cuidadosa semeadura da ignorância pela censura e pela destruição da educação, a perenização da miséria, a destruição da economia para esmagar a classe média, a corrupção da base da sociedade pela distribuição de direitos sem deveres, a institucionalização da mentira, a repressão da verdade, a subversão dos conceitos. Tudo isso é promovido passo a passo, com obstinação, com zelo e com técnicas apuradas no estado da arte pelos inimigos da democracia, cuja continuação da vida fácil, gente, depende exclusivamente disso. O Brasil é o país das inversões. Nada do que faz sentido fora daqui faz sentido aqui. A resistência democrática tem que ter isso em mente a cada passo e, como num jogo de xadrez, calcular sempre 10 jogadas à frente. E tem que dar um jeito de estruturar um pool dos seus cacos espalhados aí pela internet para fazer um marketing de guerrilha mais eficiente e para um aproveitamento muito melhor da pouca munição que ela tem.